Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2024, 7ª rodada. O Campeonato Brasileiro da Série A ficou 2 semanas parado, na minha opinião, era para ter ficado 3. Não era para ter tido a 6ª rodada, tá? Era para ter parado na 5ª rodada, minha opinião. Para não prejudicar mais os times gaúchos, e não só os times gaúchos, porque acaba prejudicando todo mundo. Porque vai se jogando esses jogos atrasados para frente, prejudica. Já é um outro jogo. Você já não sabe como é que vai estar o time, o seu, o dele. Ou seja, é um campeonato brasileiro que já não tinha isonomia nenhuma. O Campeonato Brasileiro de 2024 da Série A já começou sem isonomia, sem igualdade. Por quê? Quando você não para na data FIFA, acabou a isonomia, acabou a igualdade. Ah, mas aquele time é mais forte, aquele time tem dinheiro, então ele que se vira. Não é assim, irmão. Não é assim que funciona. Tem que ter igualdade. Se um time tem mais dinheiro e contrata melhor, não tem nada a ver com aquele time. Ah, é para tentar manter o equilíbrio, que aí esses jogadores indo para lá mantêm o equilíbrio. Pode manter o equilíbrio em relação ao time, mas a isonomia não, porque o elenco está desfalcado. Então, não tem isonomia. Então esse campeonato de 2024, para mim, que já não tinha isonomia nenhuma, demorando um pouco a parar o jogo, a parar o campeonato, perdeu mais ainda, né? E essa retomada, tanto de Internacional, Grêmio, quanto Juventude, vai acontecer. Mas já atrapalhou. Então, cada um tem um pensamento, mas para mim, os 4 times que caírem e os times que chegarem à Libertadores, o time que for campeão, na minha opinião, não é desmerecendo, é óbvio que vai valer o resultado. Mas para mim, vai sempre ficar um ponto de interrogação. Será que o campeão, se tivesse parado como deveria ser na data FIFA, seria o campeão? Será que faria mais pontos? Será que os times que ficaram um pouco atrás, se tivesse a parada, não encostariam? Será que os times que caíram, se tivesse a parada, será que esses times cairiam? Ou seja, para mim é um campeonato que vai estar sempre em xeque, porque não tem isonomia nenhuma. Não tem igualdade alguma. E não me vem com papo. Ah, esses times que têm mais dinheiro têm que se virar. Ué, não tem dinheiro? Contrata jogadores para isso. Não é assim que funciona. Isso aí é papo de perdedor. Isso é papo de perdedor. Tá? Então, cara, o Campeonato Brasileiro retomou e tivemos um jogo aqui no Rio de Janeiro entre justamente um time envolvido nessa tragédia, que é o Juventude, né? Que a galera acaba falando muito de Internacional e Grêmio, mas esquece que o Juventude está lá, e é a Série A. E passou um vídeo, né, do Juventude treinando, pô, irmão, várzea. Aonde estava treinando várzea, sem condições nenhuma, parceiro, de treino. Poça d'água, não tinha grama, terreirão, terra batida, parceiro. Como é que treina assim? Um time profissional é complicado, mas os caras estão tentando, vão na raça, vão na dedicação, honrando a bandeira do Estado. Jogador, principalmente do Juventude, jogadores que perderam as coisas também. Ou seja, toda uma situação do Juventude para essa retomada. E aí o Juventude vem aqui no Rio de Janeiro jogar contra o Fluminense. O Fluminense está na zona do rebaixamento, estava na zona do rebaixamento. Fluminense que até o prezado momento, mesmo na Libertadores, ter ficado em primeiro lugar na Libertadores do seu grupo A, mesmo assim o Fluminense até hoje não fez um jogo bom. O Fluminense de 2024 tomaria uma sonora goleada do Fluminense de 2023. Se pegar o time de 2023, que são basicamente os mesmos jogadores,
e jogasse contra esse time de 2024, o de 2023 ia dar uma goleada. Ia dar uma goleada. Ponto. Sem firula. Então, o Fluminense até agora não fez nenhuma partida parecida com as grandes partidas que fez em 2023. E estava lá na zona do rebaixamento. Então, o Fluminense, que estava atuando, né, tanto pela Libertadores quanto pela Copa do Brasil, não ficou completamente parado, enfrentou o Juventude, que estava completamente parado, tentando pegar o ritmo, e empatou Fluminense 1, Juventude 1, um resultadaço do Juventude, e eu já te digo, merecido. Merecido. O Juventude não merecia perder para o Fluminense, e já vou adiantar. Na minha opinião, na minha análise, o Juventude foi mais organizado do que o Fluminense o jogo inteiro. A diferença é que a qualidade técnica do Fluminense era bem superior. Mas aí foi a qualidade técnica do Fluminense superior contra a parte tática melhor do Juventude e a vontade do Juventude. Empate justo. Então a gente vai falar sobre isso. Vamos falar aqui sobre a classificação, o próximo jogo de cada um. Então eu peço a você, meu amigo torcedor tricolor, meu amigo torcedor do Juventude, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no... Voltando, depois da pausa que eu dei aqui, rapidamente, com esse empate, o Juventude está na 14ª colocação com 6 pontos. Mesmo número de pontos do Fluminense. Só que o Juventude tem 5 jogos, o Fluminense tem 7. Então o 14º é o Juventude, o 15º é o Fluminense. O Fluminense pode ser ultrapassado pelo Criciúma, que ainda vai jogar. Só que os outros 4 que estão aqui, o Fluminense deu 17 chutes, 4 em direção ao gol. O Juventude 12, 3 em direção ao gol. Porra, se você pegar o Fluminense, campeão da América, dá 4 chutes em direção ao gol e o Juventude dá 3, você fala, ou o Fluminense não jogou nada, ou o Juventude jogou bem. Na minha opinião, o Fluminense não fez. Quer dizer, o Fluminense vem fazendo esse jogo em 2024, que não é um jogo espetacular. É esse o Fluminense. Não mudou muito. E o Juventude, na minha opinião, fez uma grande partida. Posse de bola, obviamente, mais do Fluminense do que do Juventude. Precisão nos passes. Os dois times ficaram acima de 80%. O Fluminense 90% e o Juventude 80%. Faltas. Um jogo muito faltoso. 13 para um lado, 19 para o outro. Cartões amarelos. 4, 2 para cada lado. Vermelho. Um cartão vermelho para o Juventude. No final do segundo tempo, mais ou menos ali com 39, 40 minutos, o Juventude teve um jogador expulso, mas mesmo assim conseguiu segurar o empate. Impedimentos, 1 para um lado e 3 para o Juventude. Escanteio, 5 Fluminense, 3 para o Juventude. Se você pegar a estatística, você vai ver que não foi um vareio do Fluminense. A estatística não está tão desnivelada. Geralmente, quando se jogava com o Fluminense, a estatística era toda favorável ao Fluminense. Essa estatística ficou até favorável ao Fluminense, mas se manteve um equilíbrio. Obviamente que o Fluminense tem mais técnica, né? É um time que está jogando, e o Juventude é um time que tem menos técnica e estava parado, sem ritmo de jogo. Mas mesmo assim, a parte tática e a vontade do Juventude superou, ou pelo menos igualou, em relação à qualidade do Fluminense, que, vamos ser bem sinceros, tem alguns jogadores vivendo bons momentos. O exemplo é o Marcelo, mas na boa, é só o Marcelo. Porque os outros estão numa fase tudo muito mediana. E de vez em quando o Kennedy, quando entra. Então, o jogo foi o Fluminense atacando e o Juventude tentando marcar e conseguindo algumas vezes e agredindo. E no primeiro tempo, me arrisco a dizer, primeiro tempo, apesar de
o Juventude sair perdendo, o Juventude foi melhor do que o Fluminense, na minha opinião. Foi muito mais organizado e criou algumas oportunidades para abrir o placar. O Juventude poderia ter feito 1-0. Então, foi um jogo tático, onde eu falei, o Fluminense mais bagunçado, tentando muito individual, e o Juventude na sua tática, funcionando e atrapalhando o Fluminense. O gol do Fluminense sai através de um pênalti batido pelo Marcelo. Essa é só a minha opinião. O árbitro que apitou o jogo, na minha opinião, prejudicou o Juventude. O árbitro prejudicou o Juventude. Aí, como muitos gostam de usar a frase, o Varnense ajudou o Fluminense. O Varnense ajudou o Fluminense no gol. Na boa. Pô, parceiro. O pênalti, muito do fajuto, né? Muito do fajuto. O juiz estava até perto, mas não viu a realidade. Não viu a realidade. Para mim não foi absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, na minha opinião, houve aí a interferência do VAR. O Varnense foi contra o Juventude. O Nenê jogou no Fluminense, a torcida aplaudiu ele, para coisa e tal. Se não tivesse jogado no Fluminense, ele ia falar. Porque ele não quer se queimar com a torcida. Mas eu tenho certeza que ele pensou, porra, contra o Fluminense no Maracanã, ele vai fazer o quê? Mas, na minha opinião, não foi pênalti. E mais, o Juventude era melhor do que o Fluminense. Então, vai pro segundo tempo, o Fluminense vencendo de 1-0, na minha opinião, não merecendo. E aí, o Fluminense, no segundo tempo, em momento nenhum, o Fluminense foi melhor do que o Juventude. Só no finalzinho do jogo, quando já estava 1-1, que o Fluminense deu uma pressão. Mas em momento nenhum no segundo tempo, momento algum, o Fluminense foi melhor. O Juventude foi melhor do que o Fluminense no segundo tempo inteiro. Apesar da posse de bola do Fluminense, mas o Juventude foi melhor. Criou mais perigo, atrapalhou os planejamentos do Fluminense. O Fluminense mudou um pouco, mas o Fluminense muito desorganizado, nada encaixado e não conseguindo jogar com a tática do Juventude. Merecidamente, o Juventude empatou o jogo. Merecidamente empatou. Foi uma falha bizonha do Fábio. Mais uma falha. Não é a primeira vez que o Fábio tem dessa falha. Não é a primeira vez. O Fábio falhou de novo. Já deve ser a terceira ou a quarta, no mínimo, falha do Fábio. E aí, numa falha do Fábio, o Fábio não tem muita categoria para passar jogando. Nunca teve, deu até uma melhorada. Mas não vai ser agora, com 42 anos, que ele vai aprender a jogar com os pés. O gol do Juventude acabou balanceando, na minha opinião, um erro. Porque o gol que o Juventude sofreu de pênalti não foi pênalti. E aí, o Fábio acabou entregando ali para ficar elas por elas. Ficou 1-1. E no finalzinho, que aí o Fluminense deu uma pressão, jogou uma bola para lá, mas muito desorganizado, chutando de qualquer maneira, chutando de fora da área. O Marcelo tentando, mas o Juventude terminou o jogo melhor. Então, para mim, placar justíssimo de 1-1 entre Fluminense e Juventude. Lembrando, Fluminense não fez nenhuma partida boa em 2024. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!